Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo e que está na moda, né? A gente gosta de falar que está na moda, porque é atual. Então a gente fez questão de trazer uma empresa especializada no tema. A gente vai falar de energia em condomínios. E aí ninguém melhor que isso do que a G2 Energia, representada aqui pelo Franco. Seja muito bem-vindo, Franco, ao programa Visão Condominial. Agradeço o convite, Cláudio. Muito obrigado aí. É com imenso prazer essa oportunidade de participar de um bate-papo tão interessante e falar sobre energia, falar sobre segurança elétrica em condomínios, ainda mais nos dias de hoje, com a entrada em massa de veículos elétricos nas ruas e também estão entrando nos condomínios. Então tenho certeza que vamos ter um bate-papo muito produtivo. Eu não tenho dúvida disso e a gente vai começar, obviamente, lá do início, e o Franco tem uma história peculiar que não é muito comum, mas eu vou pedir para ele mesmo explicar para a gente como que é, assim, de onde vem o Franco, o que faz, o que vive, o que come. Perfeito, Cláudio. Eu sou natural do Espírito Santo, sou capixaba, atualmente estou aqui em Belo Horizonte, né, mais recente, empreendendo, abrindo uma empresa de engenharia elétrica, né, a G2 Energia, e essa empresa, juntamente com meu irmão, o Jean, né, nós fundamos para entregar serviços de excelência aí para indústrias, né, estabelecimentos comerciais e condomínios. Então a G2 ela veio através de uma parceria de dois irmãos engenheiros eletricistas. Eu sou o Franco, né, tenho aí quase 15 anos já de experiência na área e venho entregando soluções de engenharia elétrica para condomínios. Mas eu quero que você fale a parte da Marinha. Franco foi da Marinha, não posso perder esse detalhe não. Conta aí, porque não é normal. Normalmente as pessoas elas desenvolvem uma carreira militar ali que não é fácil entrar, e aí quando entra a pessoa não quer sair. Você fez o caminho inverso. Conta isso pra gente chegar lá na G2. Sim, de fato, o Cláudio, a Marinha é um sonho de muita gente. Eu esse ano resolvi pedir demissão justamente para abraçar novos desafios. Então, tive 10 anos na Marinha atuando na área de infraestrutura elétrica voltada para organizações militares. E esse ano eu recebi um convite do meu irmão Jean justamente para estar aqui me dedicando à parte estratégica da G2 Energia. Então eu passei 10 anos na Marinha e hoje estou em BH totalmente voltado para o empreendedorismo na engenharia. Então a gente pode dizer que a Marinha perdeu um talento ali da engenharia elétrica para que os condôminos e munícipes novalimenses, belo-horizontinos possam ganhar? Com certeza, a gente veio aqui para Minas Gerais para entregar soluções de excelência para os nossos clientes. Justamente, Cláudio, eu abri mão da Marinha com a possibilidade de crescimento e também de entregar soluções para diversos clientes, e quando a gente entrega soluções para vários clientes, a gente consegue abranger muitas áreas da engenharia. É isso que a gente quer fazer aqui em Minas Gerais. E por que a gente fez questão de trazer exatamente a G2? Porque ela tem uma logística empresarial muito parecida com a Tecton, que é exatamente soluções personalizadas. Então a gente vai entrar exatamente nessa área para que ele possa explicar o que são as soluções personalizadas que a G2 oferece. Então vamos supor, isso acontece muito, tá? Normalmente o caminho certo seria, olha, nós vamos ter carros elétricos aqui no condomínio, vamos procurar uma empresa para que ela apresente as soluções aí, né, para que a gente consiga ter, mas não funciona assim. Na prática, o cara compra um carro elétrico, aí ele liga lá no administrador e fala assim, eu comprei um carro elétrico, como é que eu vou fazer para poder carregar meu carro aqui no condomínio? Quando isso acontece,
a gente aciona a G2. Quando a G2 chega no condomínio, o que ela faz? Explica aí para o condômino para ele saber o passo a passo. Perfeito, Cláudio. Inicialmente vou falar aqui que a G2 oferece soluções integradas de energia elétrica. Em relação à mobilidade elétrica, a gente atua em todas as etapas. A primeira etapa é realizar ali análise de energia do condomínio, fazendo um estudo de carga, justamente para adaptar já essa instalação existente para receber as novas cargas. Então, essa é a primeira etapa, Cláudio. Realizar um raio-x nas instalações justamente para instalar essas novas cargas com segurança. Deixa eu fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu acho que está na cabeça de todo mundo. É a que a gente mais recebe. Existe a possibilidade de você chegar em um condomínio para poder analisar essa carga e virar e falar, olha, do jeito que está aqui não dá para fazer. A gente vai ter que mudar desde da energia que chega lá no padrão para poder viabilizar. Isso pode acontecer? Pode sim, Cláudio. A primeira etapa é realizar esse raio-x, onde, da mesma forma que a gente precisa fazer um exame de eletrocardiograma para ver a saúde do nosso coração, a gente precisa realizar a instalação de analisador para ver a saúde das instalações elétricas. E após essa análise de energia, é possível verificar as grandezas elétricas e essas informações vão nos ajudar na tomada de decisão. E analisando essas informações, pode acontecer sim a necessidade de realizar um aumento de carga. Esse aumento de carga inclui um novo projeto e também o aumento da infraestrutura elétrica. Entendi. Outra pergunta que normalmente está na cabeça das pessoas. Se o condomínio não tem essa infraestrutura e leva ali, vamos dizer, um prestador de serviço que não esteja devidamente gabaritado para poder fazer, ele vai chegar lá e vai fazer o tradicional RTA. Sabe o que é RTA? Não. Recurso técnico alternativo, vulgarmente conhecido por gambiarra. Gambiarra. Ele vai fazer a gambiarra ali e vai funcionar. Só que tem a garantia de que isso vai funcionar bem por muito tempo, ou essa gambiarra pode representar um grande risco para o condomínio? Isso aí pode trazer uma dor de cabeça. Na verdade, o que a gente tem falado com os síndicos é procurar empresas especializadas para execução de serviços voltados para a mobilidade elétrica. Muitas vezes a gente se depara, sim, com instalações clandestinas, né? Muitos condomínios que a G2 tem visitado, a gente tem se deparado com instalações mal feitas, o famoso RTA, as gambiarras, o gato. Gato? O gato fazendo instalações clandestinas. Não sei mesmo? se você acompanhou. Gato eu não sabia, não. Há 10 dias atrás, houve um incêndio, o primeiro incêndio no BID aqui no Brasil. E foi bateria? Não. Foi instalação mal realizada. Né? Então, teve essa irresponsabilidade do condutor, que lançou uma instalação sem seguir as normas técnicas, sem utilizar uma empresa especializada e teve um incêndio. Não, vamos voltar no gato aqui que eu fiquei curioso. Tem condomínio que tem gato? É aquele puxou o fio ali? Sim, muitas vezes o proprietário do veículo ele faz um investimento ali alto no carro elétrico, mas na hora de realizar ali a execução do serviço, ele muitas vezes opta por às vezes nem empresa, um eletricista ali que acaba fazendo um serviço fora das normas e pode trazer riscos para os condomínios, né, para as instalações elétricas, culminar no incêndio, choque elétrico, curto-circuito. O que a gente vem fazendo justamente é esse trabalho de educar e mostrar para os síndicos, né, esse alerta que é muito importante ter empresas especializadas com profissionais habilitados, digo, um engenheiro eletricista, para fazer essa instalação de maneira correta, de maneira segura. E falando em condomínios aqui, Franco, é uma curiosidade que me ocorreu aqui agora, eu imagino que vocês devam receber muitos chamados das mais diversas ordens, assim. O que normalmente é mais pedido? Vem aqui resolver o que pra gente? Hoje, com certeza, é a mobilidade elétrica, né?
juntamente com análise de energia para instalação de ar-condicionados. Então hoje a G2 vem atuando muito na execução completa de infraestrutura elétrica. Então a gente atua em todas as etapas, conforme eu falei. Atuamos na análise, no diagnóstico, definimos a solução com os síndicos e executamos a infraestrutura, entregando ali uma solução turnkey, né, sem dor de cabeça para os nossos clientes. E o maior desafio que vocês já viveram, por exemplo, nessa questão condominial, foi o quê? Não precisa citar o condomínio, mas o maior desafio que você encontrou ali quando foi apresentar uma solução elétrica? Os maiores desafios nos condomínios que a gente tem encontrado é a diversidade. Então, cada condomínio tem uma instalação, um sistema elétrico que a gente precisa estudar, né, analisar, entregar a solução de maneira personalizada. Entendi. E eu queria saber agora em relação ao projeto elétrico, né? Eu imagino que chegou lá, tem uma ART, né, a ser preenchida, ela é entregue para o condomínio. Vamos lá, pessoal, a ART, anotação de responsabilidade técnica, é o documento que vai demonstrar ali para o condomínio, né, de que aquele profissional ele tem conhecimento técnico suficiente para poder executar aquela tarefa. Então, esse é o primeiro ponto. E aí você tem o projeto elétrico. O que vai estar nesse projeto elétrico ali de maneira mais básica para que o nosso condômino, que é leigo, né, como eu também sou nessa área elétrica, possa entender o que está nesse projeto? Franco, por favor. Cláudio, muito interessante a sua pergunta. O projeto elétrico ele vai trazer ali todo o diagramático das instalações e ajudar principalmente o eletricista, os engenheiros, no momento das intervenções. Então ele traz segurança ali para o condomínio quando for realizado uma manutenção, por exemplo. Também no momento da análise de energia, a gente estuda o projeto elétrico do condomínio. Então é fundamental os síndicos manterem esse projeto elétrico atualizado e todo ano realizar ali vistorias, né, periódicas, né, eu chamo aí questão de laudos de sistema de proteção contra descarga atmosférica, também laudos técnicos que verifica que as instalações estão conforme as normas vigentes. Isso tudo para proteger o patrimônio, proteger o condomínio, proteger os moradores. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, Franco. Eu não sei se é eu que dou azar demais, eu até acho que deve ser isso mesmo. Grande parte dos condomínios que nós administramos, principalmente aqueles que a gente tem sindicatura profissional, a gente pega o projeto elétrico ali, nada do que está no projeto corresponde ao que foi executado. Né? Então, sendo bem franco, por assim dizer, é muito difícil pegar um projeto que corresponda exatamente ao que foi projetado com o que foi executado. Acontece isso muito com vocês também, ou é só eu que sou muito azarado? Isso é raro, mas acontece muito. Aí, tá vendo? Gente, não sou eu que sou azarado, mas não. É fundamental a gente realizar ali o que a gente chama de as-built, atualizar o projeto elétrico conforme está a instalação, né, atualmente. Beleza. A gente vai falar disso no segundo bloco, porque eu acho que isso interessa a todo mundo e é muito importante para que essa análise prévia possa garantir futuras instalações e a segurança do próprio condomínio. Mas é isso, a gente vai falar no segundo bloco, porque a gente está chegando no final do primeiro, e já já a gente volta para falar do as-built. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos novalimenses. Nova Lima, Nova Lima.
Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectonadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial, com o Franco da G2 Energia. E a gente vai voltar exatamente naquela última resposta que ele estava dando para a gente aqui, que eu vou até pedir, vou ser chato normalmente, né, para que ele possa explicar, porque é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Então, Franco, foi lá, identificou que a instalação elétrica não corresponde àquilo que estava no projeto. O que o condomínio tem que fazer, né? Além de contratar a G2 para resolver esse problema? Então, o condomínio ele precisa, claro, contratar uma empresa especializada para atualizar os diagramas unifilares, que é o projeto elétrico, justamente para trazer segurança ali para as instalações. E quando a gente fala segurança das instalações, trazer segurança para quem vai operar as instalações, para os eletricistas. E feito isso, o projeto vai ser corrigido, o projeto elétrico do prédio, ou seja, o condomínio vai passar a ter um novo projeto elétrico exatamente correspondente às instalações que se encontram ali. É isso mesmo? Exatamente, Cláudio. Um profissional habilitado, um engenheiro eletricista, vai fazer ali a atualização desse projeto elétrico, vai emitir a ART e entregar toda a documentação para o síndico. Beleza. Já que você falou em síndico, já vou fazer uma pergunta aqui. Se você tivesse que dar uma dica, uma orientação para o síndico que está preocupado com a questão elétrica do condomínio, eu estou falando de modo geral, qual seria essa orientação que o Franco daria para o condomínio ali na figura do síndico? Muito boa essa pergunta, Cláudio. Os síndicos que estão nos assistindo, eu recomendo contratar empresas especializadas de engenharia elétrica, manter os projetos elétricos do seu condomínio atualizados, realizar vistorias elétricas anuais, com laudos emitidos também de conformidades anuais, e quando forem integrar instalações de carregadores no seu condomínio, contratar também uma empresa com profissional habilitado e seguir todo aquele passo a passo. Realizar a análise de energia para adequar essa nova carga à infraestrutura existente com segurança, o projeto elétrico e também a execução da infraestrutura de energia, né, seguindo todas as normas vigentes. Quando a gente fala de normas vigentes, a 17.019, a 5410 e também a NR10. E já que o Franco falou das leis, eu vou falar da lei também.
Código Civil, esse é o artigo 1348, que versa sobre a responsabilidade do síndico. Gente, eu acho que eu falo isso em todo programa, e aí eu vou falar de novo. Meu amigo, minha amiga, síndico e síndica, se der ruim, vai dar ruim para você, porque a responsabilidade do que está no condomínio é sua. Então, se você identificou ali, por menor que seja a situação, que represente risco elétrico, não tenta dar uma de curioso, não. No condomínio costuma ter gente que entende de tudo, assim. Tem o cara que entende de tudo, tem uma solução prática para tudo. Não parta para esse lado. Independente de qual seja a área, contrate um profissional gabaritado. Ele vai garantir a sua segurança, vai garantir a segurança do seu filho, da sua esposa, dos condôminos e do prédio. Então, se tiver que fazer, faça por meio de uma empresa devidamente habilitada, principalmente na área elétrica. É uma coisa que não dá, não comporta aventureiro. E foi por isso que a gente fez questão de trazer aqui alguém que fala com propriedade. Isso é muito importante que todos se atentem. Não é isso, Franco? Com certeza. Como muito bem colocado pelo Cláudio, é fundamental, né, se preocupar com as instalações elétricas. A gente, em muita vistoria, se depara já com instalações antigas que não são manutenidas devidamente e caso venha a acontecer algum sinistro, algum acidente, essa responsabilidade pode recair para o síndico. Então, novamente, recomendo se atentar com as instalações elétricas e se tiver precisão de serviços de engenharia elétrica, pode contar com a gente. E aproveitando que você falou nesse assunto também, outra pergunta recorrente, né? Aí já contando com a sua experiência, quais são os riscos mais evidentes que são encontrados nos condomínios ali, obviamente, em relação à parte elétrica que eu me refiro? Muito boa essa pergunta sua, Cláudio. A gente, quando faz vistorias nos condomínios, há riscos que não são perceptíveis a olho nu. E é por isso que é fundamental contratar ali um serviço agregado de engenharia elétrica para trazer essa solução e mitigar os riscos do condomínio. Muitas instalações precisam, por exemplo, de uma termovisão, que é um serviço de engenharia que vai verificar ali pontos quentes, que pode ser conexões frouxas, sujeiras nas instalações, que pode vir a culminar ali um curto-circuito e até um incêndio, trazendo riscos tanto para o patrimônio e também risco de vida. E por falar nisso, principalmente na questão do incêndio, queria saber o seguinte: o que um condomínio precisa avaliar para implementar, né, a instalação de carregadores elétricos? O que ele tem que estar atento a essa questão especificamente? Cláudio, quando a gente vê os condomínios aqui da Grande Belo Horizonte, a gente está falando aí de muitos condomínios que já têm mais de 20, 30 anos de existência. E na concepção do projeto, essas instalações não foram preparadas para receber recarga elétrica. Então, a primeira etapa, respondendo sua pergunta, é realizar a análise de energia, que é uma análise de engenharia realizada por engenheiro, que vai verificar ali o perfil de carga do condomínio e definir se há espaço, quantos carregadores eu posso instalar, qual a potência ideal para o condomínio, e se o espaço for limitado, a gente vem ou com solução de Smart Charge, que é uma solução que balanceia ali a potência em cada carregador, mediante a potência disponível no quadro elétrico do condomínio, ou até recomendar ali um serviço de aumento de carga, aí já envolve a aprovação de projeto elétrico e aumento da infraestrutura elétrica do condomínio. Falando ali de carro elétrico também, vou ter que falar a marca, né? A BYD, ela entrega um carregador portátil que vem no carro e no período que eu comprei, por exemplo, ela entrega depois o wallbox, né? Queria que você falasse para a gente a diferença desses carregadores e você havia comentado comigo que o carregador portátil ele não vai mais poder ir em condomínio? Como é que é isso? Então, muito bem colocado, Cláudio. Realmente, hoje chegou a nova diretriz do Corpo de Bombeiros, que foi um documento emitido a nível nacional.
É provável que os bombeiros estaduais venham seguir essa diretriz. E em relação aos modos de recarga, a gente está falando do modo portátil, é o modo 2. Hoje ele é permitido em residências e ambientes abertos. E essa nova diretriz proibiu, né, a utilização dos carregadores portáteis em ambientes fechados, condomínios. Hoje, Cláudio, o modo 3 é a solução de recarga que está autorizada nessa nova diretriz, que é uma solução ali que traz maior segurança, pois há proteções ali intrínsecas no circuito. Então, esse modo 3 é o wallbox e é a solução que a gente vem executando nos condomínios. Inclusive, essa semana chegou um cliente querendo instalar um carregador portátil. A gente já mostrou para ele que a G2 está seguindo a nova diretriz do Corpo de Bombeiros, justamente para fazer instalações conforme as normas e entregar segurança para os nossos clientes. Perfeito. Em relação ao futuro, qual que é a visão da G2 em relação à eletrificação dos veículos? Porque a gente escuta aí uma série de analistas, mas que o veículo elétrico já morreu 3 vezes, essa vai ser a 4ª. Eu queria saber a visão da G2 em relação a isso. Cláudia, a visão da G2 é bastante clara. Nós estamos passando por uma transformação, uma eletrificação. As ruas estão cheias de carros elétricos e eles também estão chegando forte nos condomínios e, com certeza, quando a gente falar de energia elétrica para condomínios, a recarga elétrica, com certeza, vai ser a solução mais procurada. E recomendo aos síndicos procurarem empresas especializadas para fazer a inserção dessas novas cargas com segurança em seus condomínios. E isso quanto antes, pessoal, porque, na minha opinião, também é um caminho sem volta. Você não vai voltar atrás, não. Vai caminhar cada vez mais para frente. Então, assim, se o síndico já tiver condição, é melhor que ele se inteire da situação antes que aconteça, para que quando chegar ele já esteja preparado, que ele possa convocar uma assembleia destinada para isso, até com a própria dotação orçamentária necessária para tal, para que tenha uma resposta para dar, porque o síndico já sabe, normalmente é assim, eu já falei aqui, o cara compra o carro elétrico e depois passa o problema para o condomínio resolver. Então, o condomínio precisa estar preparado. E dessa forma, a gente está chegando aqui no final do 2º bloco e já já a gente volta para o 3º. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima! Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil,
personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa. Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial, falando de um tema importantíssimo que é energia elétrica em condomínios. Franco, a gente está chegando aqui no final do programa, é o terceiro bloco, e a gente vai falando, é tanto assunto que eu queria perguntar, as perguntas vão se perdendo no meio ali, eu acabo não fazendo algumas que eu queria fazer. Então já vou seguir aqui perguntando o seguinte para você: por que a manutenção elétrica preventiva é tão importante nos condomínios? Isso é bom que fique claro aí para o pessoal. Cláudio, muito pertinente a sua pergunta. Manutenção preventiva, ela é um serviço de engenharia que vai atuar, né, o próprio nome diz, preventivamente, né, com ensaios, com soluções de engenharia como laudos técnicos de SPDA, termovisão, a gente atua, né, mitiga o risco antes que ele aconteça. Então, isso eu estou falando de realizar ali um serviço de termografia, que eu consigo verificar um ponto quente, mitigar esse risco antes que ele aconteça. A G2 ela realiza o serviço de termovisão antes e após as intervenções, justamente ali para os condomínios verificarem como está a instalação atual, onde a gente deve atuar com segurança e entregar um serviço de excelência, né, para os nossos clientes. A gente vontade de bater no Franco que eu estou aqui, ele vira e fala assim, o laudo de SPDA e o laudo termográfico. Rapaz, vai ter que explicar para a gente o que é o laudo SPDA. Vamos lá. Vamos lá. Existem dois laudos aí muito importantes para condomínios, laudo de SPDA e o laudo de termovisão. Falando primeiramente do laudo de SPDA, é um laudo que verifica se os componentes que constituem um SPDA estão funcionando corretamente. Isso diz respeito ali os captores, a descida e também o aterramento, né? Se o sistema está funcionando corretamente, quando acontecer uma descarga atmosférica, a gente vai ter a proteção do patrimônio, dos equipamentos eletrônicos e também dos moradores. E o de termografia? E o de termografia, que eu já citei aqui anteriormente, é um laudo muito importante, pois ele consegue ver o que o nosso olho não consegue enxergar numa inspeção, né? Fazemos inspeções visuais, mas o laudo de termografia dá um passo além, a gente consegue visualizar ali, por meio de pontos quentes, possíveis falhas que pode vir a tornar um problema maior. Esse problema pode ser um incêndio, um curto-circuito, né, até um choque elétrico para os moradores, né, para alguma pessoa. Então, o laudo de termografia ele é realizado nos quadros elétricos, nos componentes, nos cabeamentos, justamente para ver ali onde estão os riscos, a gente vendo ali os pontos onde deverão ser atacados, a gente atua ali de maneira corretiva, né, atuando na correção justamente para mitigar os riscos, Cláudio, antes que eles aconteçam. E a pergunta do curioso aqui, essa análise é feita com uma câmera termográfica? Exatamente, uma câmera termográfica. Hoje a G2 Energia tem todas
aparatos para entregar soluções complexas de engenharia para os condomínios. Respondendo sua pergunta, sim, é uma câmera termográfica. Para quem não sabe o que é uma câmera termográfica, é uma câmera, parece uma câmera fotográfica, e aí eles vão passando naqueles pontos assim, e ele vai ter indicadores de cores. É vermelho que vai indicar se está quente? Sim, quanto mais vermelho e quanto for maior a temperatura, é um indicativo ali do um risco mais severo. E ele traz a temperatura exata que, por exemplo, esses cabeamentos vão estar, ou é aproximado? Como que é isso? Sim, Cláudio, traz a temperatura exata e a gente consegue ali mapear toda a instalação, analisar, estudar, atuar de forma preventiva nas correções, entregar uma instalação aí conforme as normas vigentes, claro, trazendo segurança para as instalações e também para os condôminos. Agora ficou claro, já sabemos que é com uma câmera, aí vai apontar tudo ali, e aí obviamente vai vir, né, a expertise do profissional que vai saber o que é o ponto certo de temperatura de um cabeamento, de um disjuntor, que eu, pelo menos, não tenho nem noção. Às vezes está muito acima do permitido e a gente não está sabendo. Por isso que é importante fazer isso, né? Agora eu vou pedir aqui para que você conte para a gente um case de sucesso que você tenha, por exemplo, em um condomínio, né? Esse aqui nós fizemos tal condomínio e foi top, foi bacana, foi... Conta aí pra gente. Então, Cláudio, a gente na G2, conforme eu falei no início aqui, temos soluções integradas de energia elétrica, e para a mobilidade elétrica nós desenvolvemos a G2 Mobility, que é uma solução que atua em todas as etapas da implementação de recarga elétrica para condomínios. Então a nossa solução aí mais desafiadora foi no condomínio da Pampulha, que era um condomínio antigo, então a gente teve que fazer toda a análise de carga, viabilizar a instalação, fazer o projeto e executar ali os pontos de recarga elétrica. E quando a gente fala execução, envolve tanto adequação elétrica e também civil. Então a G2 aí entrega solução turnkey, que é a solução completa para os condomínios. E esse case que você contou pra gente aí, lá do condomínio da Pampulha, ele foi o mais desafiador ou não? Teve um que foi assim, esse aqui foi cabuloso demais. O nosso grande case, com certeza, hoje é o da Zurich Seguros, onde viabilizamos ali a instalação de 2 pontos de recarga rápidos, um ponto de 22 kW de corrente alternada e um ponto de 30 kW de corrente contínua. Com certeza a Zurich viu que os clientes dela estão migrando para os carros elétricos, ela também está eletrificando ali a sua loja, trazendo essa comodidade onde os clientes conseguem carregar o seu carro naquele momento que for ali acessar a loja da Zurich Seguros. E outra pergunta é o seguinte, Franco, pode ser bem franco? Claro. Que é o seguinte, rapaz, eu lido dia a dia com condomínio. A grande maioria, obviamente não são todos, mas a grande maioria, quando fala de pôr a mão no bolso, é uma choradeira, é uma reclamação, você tem sentido muita dificuldade com isso? Na hora que apresenta ali uma proposta e, obviamente, diz respeito à segurança das pessoas, começa a choradeira, que nós não temos dinheiro, que não vai dar para fazer. Aí começa a contar o caso lá da geração do avô dele para poder explicar como é que está sendo isso. Então, Cláudio, isso na verdade acontece com todos os tipos de clientes, né? A gente vai ter um cliente ali que vai chorar preço, podemos dizer assim. Uhum. Mas nós, né, entregamos soluções personalizadas e a gente tem um olhar que nem sempre é para entregar uma solução que seja somente técnica, claro. Nós trabalhamos aí conforme as normas vigentes, todos os nossos serviços são realizados com emissão de anotação de responsabilidade técnica, mas a gente busca estudar bem aí as soluções para trazer o melhor custo-benefício e viabilizar essa venda para os nossos clientes. Perfeito. Agora me conta aqui, o que muda no dia a dia dos condôminos depois que é feita a implantação de uma solução inteligente de energia? Cláudio, quando a gente fala de solução inteligente de energia, a gente pode falar aí do Smart Charge, que está sendo muito implantado nos condomínios, e o que traz para o condômino é a comodidade de poder instalar o seu carro, de poder carregar o seu carro na sua residência
e também segurança. Ele quer deixar o carro dele carregando e dormir e voltar com o carro carregado sem nenhum problema. Então, respondendo sua pergunta, traz comodidade ali na recarga elétrica, na sua residência e também segurança. Isso até é a última pergunta que eu vou fazer, prometo que eu vou te liberar. Mas é o seguinte, porque a gente falou o tempo inteiro aqui de condomínio, né? Visão condominial, condomínio para cá, condomínio para lá, mas assim, vocês atendem também residências. Então, o cidadão comprou um carro elétrico, um carro híbrido, quer instalar com segurança, ele pode procurar a G2, vocês vão atendê-lo dessa forma também? Como que é? Sim, quando a gente fala de engenharia elétrica, a G2 vem atuando em indústrias, estabelecimentos comerciais e também condomínios. A depender da solução de engenharia para a residência, a G2 também ela executa e entrega o serviço para esse cliente. Com a mesma segurança do condomínio, se for o caso. Com certeza. Beleza. A gente está chegando aqui no final do programa, pessoal, e eu vou passar a palavra para o Franco aqui para ele poder explicar como que as pessoas vão chegar ali na G2. Então, se você puder, por favor, Franco, pode ficar à vontade, pedir, já ser o nosso produtor aqui para colocar ali a sua rede social, seu site, a forma de divulgação da empresa para que as pessoas possam te encontrar aí. Claro, antes disso eu quero agradecer aqui, Cláudio, bate-papo muito bacana, quero alertar os síndicos, né, procurem ali manter o seu projeto elétrico atualizado, tá? Manutenções periódicas e se precisar de alguma empresa de engenharia elétrica para viabilizar a recarga elétrica, conte com a G2 Energia, siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, G2 Energia, o nosso site www.g2energia.com.br, pode fazer o contato que a gente está prontamente aí para atendê-los e atendê-los aí com excelência. Muito obrigado. Feitas as devidas considerações apresentadas ali na tela, queria aproveitar para agradecer o Franco pela disponibilidade, por ter esclarecido para todos nós assim, várias questões, né? Como eu disse lá no início do programa, é um assunto que está em alta, é uma coisa que não vai mudar facilmente, então o quanto antes, né? A gente já sugere aí que as pessoas possam se adequar e procurar inteirar. Já tem a indicação da Tecton aí de uma boa empresa para a área. Então, pessoal, a gente está chegando aqui no final. Eu queria agradecer a audiência de todo mundo. Tá? Daqui a 15 dias a gente volta com um outro programa e uma outra temática igualmente importante. Então, abraço a todos e até a próxima.